dia, irmãs, a paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar esse tempinho que antecede o nosso culto. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor em gratidão a Ele. Deus, como é bom estarmos na Tua casa. Como é bom entrarmos por estas portas, sabendo que o Senhor está presente conosco, sabendo da Tua grande fidelidade, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua compaixão. Deus, obrigado, porque o Teu amor nos alcançou. E porque o Teu amor nos alcançou, nós somos livres, nós somos abençoados, nós somos amados pelo Senhor. E eu quero orar ao Senhor neste momento em favor dos meus irmãos, em favor dos teus filhos, em favor de todos aqueles que saíram de suas casas para estar na casa do Senhor, no lugar onde o Senhor habita, em meio à comunhão dos irmãos. Todos nós somos santuários do Deus vivente, mas quando nós nos reunimos como o povo do Senhor, nos tornamos a igreja de Cristo viva. E que vive e reina para todos sempre. E obrigado, Senhor, porque onde o corpo está presente, o Senhor está presente. Porque o Senhor é o cabeça desta igreja. E nós, como igreja, nos reunimos em Teu nome, no nome do Todo-Poderoso. Por isso, ó Deus, nós queremos rogar que o Senhor se faça presente nesta manhã. Que o Senhor se faça presente em nosso meio para curar nossas enfermidades, para sarar as nossas dores, para trazer alento ao coração, alegria e esperança. Deus, a Tua igreja, o Teu povo é uma comunidade que celebra um Deus vivo. No domingo pela manhã o Senhor ressuscitou, saiu do sepulcro e vive e reina. E é por isso que nós precisamos nesta manhã, mais do que a corça que anseia por águas, nós precisamos deste encontro com o Senhor ressurreto, com o Senhor poderoso. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, ouça as orações, ouça o clamor da Tua igreja, responda cada oração, cada petição, ouça as orações. A Ti nós bendizemos, toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ti em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Lindo dia hoje, né? Louvamos a Deus por esse dia. Eu peço que abra a Bíblia em Filipenses 4. Nós vamos ler do versículo 6 ao 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupem os vossos pensamentos. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa manhã que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por cada pessoa que o Senhor acordou para vir aqui hoje, Deus. Ó Pai, que o Senhor traga, Deus, com um coração limpo, ó Deus, com um coração livre das amarras da ansiedade, Pai. Das amarras de pensamentos, ó Deus, que nos levam para longe de Ti, Senhor. Ó Pai, nós pedimos que essa manhã, Pai, que esse dia, que é dia consagrado ao Senhor, ó Deus, seja um dia que o nosso pensamento, que a nossa mente, que o nosso coração, ó Deus, esteja diante do Senhor, ó Pai. Abra o coração de cada um aqui, Pai, a mente, para que ouça a Tua palavra, Deus, e entenda o que o Senhor tem para falar para cada um, ó Deus. Porque o Senhor fala individualmente, Pai, e o Senhor tem algo para falar para cada vida aqui, Deus. Pai, abre os corações aqui, ó Pai, que todo impedimento, ó Deus, nessas vidas caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, que o louvor que nós ministramos ao Senhor agora seja um louvor puro, ó Pai, não com intenções, ó Pai, ou com pedidos, ó Deus, mas seja um louvor de gratidão ao Senhor, ó Pai. Abençoa cada vida aqui, Deus, abençoa esse louvor, tudo que acontecer nesse culto, ó Deus, que seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Felipe, por favor, aumenta a minha voz para o baterista, por favor. Irmãos, vamos ficar de pé? Amém? Dê um abraço bem apertado, pelo menos uns 5 irmãos. Pelo menos. Diga a ele assim: a paz do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã na nossa vida. Glória a Deus. Amém. Oh, dia glorioso, dia do Senhor. Dia de festa na casa do Pai, onde os filhos se reúnem e tem festa. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Vamos louvar ao Senhor com o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento. Aleluia. Amém. Amém. A palavra de Deus assim diz que se você crê em Jesus, rios de água viva fluirão de ti. Olha só que bênção. Quem crê em Jesus aqui? Aleluia. Rios de águas vivas fluirão de ti. Rios de águas vivas fluirão da sua boca nesse momento para louvar o nosso Deus. E Ele também diz que se você crer nele e a sua palavra, a palavra de Deus estiver em você, pedir o que quiser, que será feito. Rios de água vivas fluindo da nossa boca, irmãos. E se estivermos em Deus, se estivermos em Cristo, e a sua palavra estiver em nós, poderemos pedir o que quiser, que será feito. Oh, glória a Deus! Que Deus é esse que nos ama incondicionalmente? Vamos colocar a nossa fé no Senhor nesta manhã, não somente hoje, mas em toda a nossa vida. Teremos que declarar isso todo o tempo. Minha fé está em Ti.
Eu confio em Ti. Eu ando pela fé em Ti. Não vejo os lados, não olho para a tribulação, mas eu olho para Ti, Jesus. Porque só o Senhor pode fazer o infinito, o impossível, aquilo que eu não posso. Só o Senhor Jesus pode fazer. Amém? Aleluia. Vamos louvar com as palmas também? Colocar minha fé em Ti. Caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar. Não vou vacilar. Não vou tremer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me, segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim. Do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. De comunhão, de comunhão, comunhão. Aleluia, irmãos. De comunhão, de comunhão. É comunhão que Ele quer conosco. Comunhão, irmãos. Comunhão. A palavra de Deus é tão linda. Ele fala assim em João: já não chamarei vocês de servos, mas chamarei vocês de amigos. Em João 15. Palavra maravilhosa, né? Quando nós temos um amigo, nós vamos até ele e contamos as nossas dificuldades. Agora, quando somos servos, o servo não conhece o que o Senhor vai fazer. Mas amigos não. Amigos, nós abrimos o nosso coração e falamos: Senhor, olha isso. Senhor, vê isso. Senhor, pega isso para mim. Senhor, o que eu posso fazer? Onde o Senhor quer que eu vá contigo? O Senhor pode vir comigo.
E aí o Senhor pode sondar o nosso coração com liberdade. E fica muito mais fácil do Senhor falar conosco. Porque nós os consideramos como amigo e Ele também nos considera amigo. Nenhuma dificuldade há. É tão bom ter amigos. E como nós temos dificuldade na terra hoje de termos amigos, não é? Às vezes a gente é traído pelos nossos amigos. Jesus foi traído também. Mas Ele te chama de amigo. Mesmo sabendo que nós possamos ser infiéis naquilo que nós fazemos diante da presença do Senhor. Mas Ele te chama de amigo. E Ele fala assim: olha, revela tudo a mim. Aquilo que é impossível para mim é tão fácil. Porque o milagre é para você, para mim é o natural. Eu sou o impossível. Revela o teu coração. Dá-me o teu coração, para que eu possa transformá-lo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando vês o meu coração, tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Ó Jesus, aleluia, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo tu podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida, leva, Senhor, a uma só verdade, que quando me olhas, nada posso ocultar. Não, eu sei que tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Paz. Só vocês, igreja. Sei que a tua fidelidade ainda mais além do que eu posso. Ah, Senhor Jesus, nós sabemos disso. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos? É só o Senhor que nos enche de paz. É só o Senhor que nos enche de alegria. Ele é o nosso provedor. Aquele é quem provisiona tudo em nós. E é por isso que nós não temos falta alguma. A Bíblia nos diz que os leõezinhos passam fome
e necessidade na floresta. Embora o leão tenha fome de ser rei, os seus filhos passam por necessidade. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá, do Todo-Poderoso, aquele que venceu, e de nada temos falta, porque Deus, como Pai, tem cuidado de nós. Amém, queridos? E o dízimo e a oferta também são expressões da nossa gratidão e da nossa confiança ao Senhor. E enquanto nós cantarmos e adorarmos ao Senhor com a próxima canção, como expressão da nossa gratidão a Ele, nós estaremos consagrando também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, aleluia, Jesus, no trono, Pai, no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor somente a ti, Jesus, seja o louvor, oh Deus, seja a honra, a ti honra, seja a glória, a ti toda a glória, seja o domínio, oh Jesus, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, a ti toda a honra, seja a glória, só Jesus, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
poderoso, Jesus. Poderoso Deus. Nossa alma anseia pela tua presença, Pai. Nossa alma anseia por ti, Jesus. Oh Deus, o nosso espírito anseia pela tua presença, Pai. Muda, Senhor, a nossa estrutura. Muda, Senhor, o nosso falar. Que a tua palavra ainda esteja em nosso coração. Ansiamos por ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Ansiamos pela tua presença, Senhor. Ó Jesus, tu és poderoso. Ó Senhor, poderoso. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso Deus, em quem ansiamos, em quem esperamos, em quem aguardamos, Senhor. Louvado seja teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Quero pedir que aqueles que nos visitam hoje, pela primeira ou segunda vez, permaneçam em pé. Nós queremos conhecê-lo ou conhecê-lo e entregar a você uma lembrança. Em nome da igreja, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Temos aqui um visitante também, um baixista. Que Deus o abençoe. Seja sempre bem-vindo conosco. Eu vi um também lá dentro do aquário. Um visitante também. É uma bênção ter o Hugo aqui conosco. Irmãos, vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. O desejo do nosso coração é ser bênção do Senhor. Oferecemos alguns cursos gratuitamente. Caso os irmãos queiram fazer parte da nossa família, receber uma visita pastoral ou colocar até mesmo alguns pedidos de oração, coloque seu nome nesse cartãozinho que você está recebendo, nesta lixeirinha automotiva. E eu quero pedir que vocês entreguem para um dos diáconos à porta no final do culto. Que Deus abençoe a todos. Missionária Claudinha. Bom dia, irmãos. Saudade já dos irmãos. Umas 4 semanas fora. Fui 10 dias antes do evento, do Gate, e depois ficamos lá nesse acampamento com a galerinha, que nós encontramos com eles lá. E depois, quando nós voltamos, nós ficamos 2 semanas acampados, praticamente no Colégio Água Viva. É um tempo muito bom. Mas eu vim aqui também para falar a respeito da IBF, dar um retorno para a igreja. Claudinha, passa o vídeo. A Sônia e o pastor Jean, eles não estão esse final de semana, eles estão em viagem, e ela pediu para que eu pudesse dar um retorno para a igreja sobre a escola bíblica de férias que nós tivemos essa semana. Aí ela preparou um vídeo aqui, gostaria que os irmãos pudessem assistir. Acho que são as fotos, o que aconteceu. Esse é o tempo do preparo da escola bíblica. Essa foi a música tema, né? Também, da IBF.
Pronto. Muito bom. Essa foi a nossa escola bíblica de férias. Claudinha, põe um slide também rapidinho enquanto eu falo. Nós tivemos ali no colégio a partir de quinta-feira. Né? Nós chegamos de viagem segunda-feira e viemos com uma equipe do prático do gate do acampamento, mais ou menos 15, 16. Entre eles, colombianos, do Chile, Venezuela, um do Uruguai, uns 3 de Paranapanema e uma de Piratininga. E essa equipe nos ajudou demais na questão da escola bíblica. Né? Então, foi essa equipe que trabalhou juntamente com o nosso grupo do Kings aqui, do grupo Resgate. Nós tivemos um envolvimento bem grande, que esse era a proposta mesmo. Nós saímos daqui já sabendo que nós íamos voltar com uma equipe para poder trabalhar e envolver no prático da EBF. Pode passar, Claudinha, que o projeto, o público-alvo foi criança de 3 a 12 anos. Nós fizemos de quinta até domingo, o encerramento foi domingo. O tema foi a seleção de Jesus. E a equipe do prático, quem ajudou, os membros da primeira IPI, um total de 32 integrantes aqui da nossa igreja para ajudar. Pode passar, Claudinha. 197 crianças participaram. Irmãos, eu fiquei pensando nesses dias, que bênção que termos um colégio. É uma bênção, é um privilégio. A igreja ter um colégio com a estrutura que tem para poder receber e para poder fazer um trabalho desse com as crianças. E ali... alguns pais puderam acompanhar dos pequenininhos e tivemos 2 pessoas palestrantes que vieram de fora. Um casal que veio de Brasília, que a gente falava que era o boneco Zecão, né? O Zecão, e a esposa Rosana. Eles vieram para ministrar a palavra. E o total de público de 259 pessoas. Pode passar, Claudinha. Aqui tem as despesas, né? A Sônia fez questão de colocar aqui para os irmãos saber as despesas que houve, a entrada de oferta, quanto que foi gasto entre recreação, alimentação, palestrante, a viagem, né, do palestrante, a divulgação, a decoração que tivemos que fazer. O Romeu deu uma força muito boa, né, Romeu? Da decoração junto com a galera. Tem mais algum, Claudinha? E ali, as doações entre células, Ministério de Família, oferta dos pais, supermercado Tausch, e tá aí o quadro do investimento que houve, né? E, irmãos, nós podemos dizer assim, esse é o nosso papel como igreja, de investir na nova geração. Eu só trabalhei nessas férias. Inclusive, pastor, eu tenho férias. Brincadeira. Eu tenho uns dias aí que eu vou pegar de férias. Mas eu olho para trás e falo, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Esse período de férias é onde as crianças ficam em casa, perdendo um tempo, internet, televisão. E esse é o nosso papel, de aproveitar esse tempo, investir na vida das nossas crianças, de falar do amor de Deus, fazer realmente, dar o nosso tempo. Irmãos, eu quero agradecer de coração mesmo. A igreja, né, que não só investiu financeiramente, mas muitos puderam estar lá, dando ali a sua contribuição no tempo, fazendo pipoca, providenciando lanche, ajudando mesmo, né? E aí eu quero aproveitar também, eu não sou igual a Sônia. A Sônia fez o slide, eu não tive tempo de fazer slide. Mas eu quero também dar um retorno para a igreja, da equipe, da nossa viagem também, né, do Gate. Irmãos, nós fomos em 25. A igreja enviou 25, incluindo eu. 25 pessoas para participar desse acampamento. Do que foi pago, houve um investimento para 22 pessoas. Então, foi pago para 22 pessoas, no valor de cada um aí, 490, 540, dependendo da idade e do dia. Total de entrada, de oferta para esse evento que a gente participou, 18.100.
Essa é a oferta que entrou, não só a oferta dos irmãos, mas também a participação da galera vendendo docinho. Foram vender docinho na São Luís, foi muito engraçado, muito engraçado. Eles vendendo brigadeiro, descendo a São Luís, São Pai Vidal, lá no terminal. Parecia aquelas crianças que talvez eu falei assim, meu Deus, alguns deles nem precisavam fazer aquilo, mas eles foram para ajudar aqueles que realmente não podiam, né? O bazar da Pichincha, quero agradecer a igreja que pôde ceder aí as roupas, né? Do bazar. Então, foi uma entrada de 18.100. Do evento, nós chegamos lá, nós pagamos para todo mundo ali, né? Para essas 22 pessoas, 13.930. E o restante nós entramos nessas 2 semanas de prático. A turma da Colômbia ficou hospedada no colégio e a gente precisava da alimentação, né? E é interessante, meus irmãos, como a turma da Colômbia saiu aqui apaixonada pelo Brasil e pela cidade, e especialmente pela nossa igreja. Foram muito bem tratados. E eu compartilhei aqui com a liderança. Eu fui abençoada, muito abençoada, de ver os meus irmãos sendo abençoados. De um chegar lá e levou pizza para todo mundo. E assim, é interessante que o cuidado, o amor de Deus é tão grande por eles, que usou as nossas vidas, que os irmãos, assim, a maioria queria saber o que eles não comiam para poder oferecer. Feijoada, churrasco, pizza, comida que talvez eles não tenham muito costume lá. Brigadeiro, não conhecia brigadeiro. Aí a moçada encheu eles de brigadeiro. Amaram, saíram daqui com brigadeiro na bolsinha de viagem. Então, isso é carinho, isso é amor, isso é Deus. Esse é o nosso papel. Irmãos, esse é o nosso papel. E quando a Bíblia fala que é para a gente entregar dízimos e oferta, eu entendo que isso aqui foi oferta. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Amém, igreja? Porque eu fico feliz de não ter tirado esse dinheiro aqui do caixa da igreja. De verdade, eu fico feliz. Porque a Bíblia fala que nós temos que entregar dízimo e oferta. Muitas vezes a gente tem facilidade de entregar dízimo, mas não tem facilidade de entregar oferta. Outros têm facilidade de entregar oferta, mas têm dificuldade de entregar o dízimo. Mas o Senhor fala dízimos e oferta. E por conta disso, nossa igreja vai ser abençoada. Amém? E aí eu vou jogar mais um desafio. Dia 4 de agosto, nós estamos recebendo outra equipe. Só estou enfiando a equipe aqui na igreja. Outra equipe, mas essa equipe vem da Inglaterra. E eles vão ficar do dia 4 de agosto até o dia 12 de agosto. Mas essa equipe está vindo para abençoar o Colégio Água Viva. O colégio é uma escola agora bilíngue. Para quem não sabe, faz 2 anos que nós estamos já dando a cara aí como um colégio bilíngue aqui na nossa cidade. Então, achamos interessante trazer essa equipe de missionários que estão vindo da Inglaterra para poder desenvolver um trabalho, um intercâmbio lá no colégio, para abençoar o colégio e também para que a cidade saiba e conheça a proposta do colégio. E aí eu conto com os irmãos. Amém? É verdade. E nós vamos ter o culto em inglês. Nós vamos aproveitar essa equipe que está vindo. Então, no domingo da semana, a gente vai anunciar dia 10, né? Que é domingo. Isso, dia 10. Nós marcamos um culto em inglês 5 horas da tarde. Porque aí você quer vir participar, você quer desenvolver o seu inglês? Então, vem 5 horas da tarde, dia 10, que nós vamos ter um culto em inglês aqui. A gente vai ter uma experiência bem legal, né? O louvor, a mensagem. E essa é a proposta. E os irmãos, se quiser abençoar, já começa aí, pôr a mão no bolso, né? Pensa aí, talvez, de oferecer uma alimentação. Mais uma vez, eu quero contar com a igreja. Eles vão ficar hospedados aqui na igreja, mas eles vão fazer um trabalho bem legal lá no colégio e também no final de semana conosco aqui. Amém, irmãos? Nosso papel é abençoar. Então, vamos abençoar. Com certeza, nossa igreja vai ter muita colheita a respeito disso. Amém? Muito obrigada. Vou chamar as crianças. Então, todas as crianças vamos chegar aqui para a gente orar, que nós vamos descer. Vamos lá? Vamos? Muito bem, ela foi a primeira. O que mais? Vamos chegar aqui. Vai. Não vai ter como?
Se não vai, vai ter. Agora vai ter. Pronto? Só isso de criança aqui? Vocês podiam descer a escadinha aqui? Mais um pouquinho? Aí eu fico um pouco mais alta. Senão vão pensar que eu sou criança também. Vamos orar? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essas crianças que estão aqui na tua casa. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que dos pequenininhos aqui, Pai, que o Senhor mesmo colocou, que eles pertencem, que o reino de Deus pertence a eles. E a minha oração é que eles possam ser ministrados mais uma vez com a tua palavra. E que a semente que é lançada no coração deles todos os dias venha trazer frutos e venha realmente trazer uma grande colheita, Senhor Deus, para o teu reino. Nós oramos e abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos descer? Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui à frente o Davi Martins Correia, filho da nossa irmã Leda Maria Martins e do nosso Ademir Soares Correia Júnior. E quero chamar também os familiares que estão presentes, possam vir aqui à frente. Os pais estão apresentando hoje o Davi Martins Correia para o batismo. Lembrando que é dever de todo membro professo apresentar, pode subir aqui, apresentar os seus filhos ao batismo. O batismo é um sinal e um selo, um sinal visível de uma graça invisível. O batismo expressa, queridos irmãos, que os nossos filhos são filhos da aliança, são filhos da promessa, porque nós batizamos as nossas crianças. Alguns irmãos, algumas igrejas cristãs, em especiais os anabatistas, que são os batistas, na verdade, não têm o costume de batizar os seus filhos, porque eles creem que é preciso confessar publicamente com a sua boca a fé em Cristo Jesus. Nós, queridos, de origem reformada, os cristãos calvinistas, cremos no batismo infantil. Por quê? Porque cremos que a nossa fé é uma fé representativa. A fé que alcançou a mim, alcançará os meus filhos e assim todos aqueles que vierem depois de mim. É uma fé firmada no Senhor. Cremos também por causa da promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E é por causa desta promessa, desta firmeza que nós temos em Cristo Jesus, que nós batizamos os nossos filhos. Amém, queridos? Por isso eu queria perguntar agora aos nossos irmãos Ademir e a nossa irmã Leda Maria. Vocês creem e professam a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador da vida de vocês? Vocês creem que Jesus Cristo é o único caminho pela qual nós podemos nos aproximar de Deus? Vocês reconhecem que são pecadores e que precisam da graça de Deus para a salvação eterna? Agora, com respeito ao nosso querido Davi Martins Correia, eu só quero dizer que essa criança não pertence a vocês. Vocês são apenas as pessoas às quais Deus confiou para o cuidado. E sabe, queridos, essa criança, esse menino foi gerado desde a eternidade para ter um encontro com Deus. Ele é um habitante celestial. Ele não é um anjo. Ele é um filho do homem. A semelhança de Jesus que foi feito. Mas ele é cidadão celestial, do reino de Deus. E por isso pesa essa grande responsabilidade do amor e do cuidado. E diante disso eu quero perguntar aos pais: vocês se responsabilizam, se comprometem a ensinar o pequeno Davi Martins Correia nos caminhos do Senhor? A servir a eles de exemplo no amor e no cuidado para com a casa do Senhor? Amém. É por isso, então, que nós reafirmamos
a nossa aliança para com o pequeno Davi Martins Correia. Vamos orar. Quero convidar todos vocês a ficarem em pé. Nós vamos proceder então com o batismo e a consagração deste pequenino. Deixa eu só pôr aqui. Pode trazer ele aqui perto. Davi, pela autoridade a mim concedida como ministro da palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu consagro esta criança em teu nome a ti. Que todos os dias deste pequenino sejam vividos diante do Senhor. E obrigado, porque a maldade não reina sobre esta criança. Obrigado, porque o império das trevas não tem poder nem domínio sobre ele. Eu abençoo a vida da Leda, sua mãe. Eu abençoo a vida do Emir, seu pai. Eu abençoo esta casa, para que esta casa, sendo abençoada por ti, esta criança seja abençoada pelo Senhor e vivificada pelo teu Espírito. Nós o abençoamos em nome de Jesus, assim como também abençoamos toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os pais foram corajosos. Numa manhã fria, ainda bem que nossos pequeninos não são batizados por imersão. Isso é uma boa, nós presbiterianos, no frio, né, queridos? Uma brincadeira, eu tenho muita estima e muito carinho pelos nossos irmãos batistas. Glória a Deus. Duas coisas são essenciais para o batismo. Nós temos falado isso no nosso curso de integração. Duas coisas apenas são essenciais para o batismo: fé e água. Então, se você deseja ser batizado, duas coisas apenas são necessárias para o batismo: fé e água. Nós cremos que há três formas de batismo: o batismo por imersão, três formas validadas pela Bíblia: o batismo a qual a pessoa é mergulhada em água, o batismo por aspersão, onde uma quantidade de água é borrifada sobre a pessoa, e o batismo por efusão, quando uma boa quantidade de água é derramada sobre a pessoa. A água é símbolo de arrependimento, nova vida. Batismo significa naufragar, morrer e ressurgir pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Mais uma criança selada para o reino do Senhor. Que bênção, que bênção. Gente, eu sou tão feliz de ser presbiteriano nessas horas, de verdade. Eu fico realizado, porque essa criança, o Davizinho, não entende nada. O papai e a mamãe podem ser uns cabeçudinhos, não são. Mas ainda que fossem, a graça de Deus estaria sobre eles. Olha que bênção, gente. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus, ela vem para mim e para toda a minha família, para toda a minha casa. A bênção do Senhor alcança 1000 gerações. E então eu posso sim crer nessa promessa e descansar no cuidado do Senhor. Não que nós não tenhamos responsabilidade, temos sim, com muita clareza, mas eu descanso em Deus, porque o meu filho foi apresentado ao Senhor. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44 ao verso 50. Marcas do reino de Deus. Eu quero pedir a tua atenção nessa manhã. Talvez a nossa mensagem esteja trazendo mais traços de um estudo da palavra ou de uma exposição temática do que propriamente um sermão. Mas eu preciso trazer esta palavra ao teu coração nesta manhã. E eu queria convidar você a vermos algumas marcas que estão presentes na vida daqueles que fazem parte
do reino do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os que lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, muito obrigado por tua palavra. Fala ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Emudeça toda palavra contrária, toda voz contrária. Em nome de Jesus. Amém. Um grande teólogo católico, Alfred Luiz, formulou uma frase na virada do século que ficou conhecida. Jesus Cristo anunciou o reino, mas o que veio foi a igreja. Jesus Cristo, ele pregou o reino de Deus, o governo dos céus sobre a terra. Mas os homens se encantaram não com o governo dos céus, mas se encantaram com um governo religioso sobre a face da terra. Estão entendendo, queridos? Jesus anunciou um reino, o reino de Deus, o governo do Senhor, onde o Pai reinaria sobre a terra. Mas os homens se encantaram com o poder eclesiástico. Os homens se encantaram com a religiosidade, com os títulos, com os cargos religiosos, com os ofícios da religião. Ficaram com a religiosidade e deixaram o Deus verdadeiro. E é muito interessante porque esta crítica vem de um próprio teólogo da Igreja Católica. Ele mesmo formula essa própria crítica ao meio católico. Não foi a finalidade de Deus anunciar a religiosidade fria a qual nós vivemos, mas a finalidade do Pai foi em anunciar o governo de Deus, que transcende ao governo humano, à religião humana, ao presbiterianismo, ao luteranismo, aos irmãos batistas, a todas as denominações. Cristo veio para anunciar o reino. Os evangelhos anunciam as boas novas do reino. O reino de Deus é semelhante ao nascimento de um filho de um imperador, ou como aquele jornaleiro, o mensageiro, que chega avisando que a vitória fora ganha. Era assim que era tido como o evangelho, com uma boa nova, com uma boa notícia, com uma palavra excelente, uma palavra que trazia ânimo de Deus. No Antigo Testamento, quando se falava sobre reino de Deus, governo de Deus, não era algo novo. Deus já havia expressado o seu grande desejo de ser o único rei em Israel. Deus estava querendo livrar o seu povo de uma falsa religiosidade que não produzia vida. Todas as nações à sua volta, do pequeno território de Israel, possuíam reis e reinos. Israel era o único país que era governado por juízes. Israel passa a olhar para fora da comunidade. Muitas vezes eu e você passamos a olhar o que está do lado de fora da nossa comunidade cristã e temos inveja. E queremos aquilo que Deus não quer para nós. Muito bem, Deus se entristeceu de uma maneira muito intensa, porque Ele queria ser conhecido como o verdadeiro rei de Israel.
independentemente qual pastor, qual líder, qual homem estivesse no governo. Ele queria ser conhecido como o grande rei de Israel. Amém, queridos? Mas os homens queriam um homem de poder, um homem forte, um homem valente, um homem guerreiro, um rei a qual eles pudessem dizer: aquele ali é o nosso rei. Olha como ele é belo, como ele é forte, como ele é bonito. E de fato, eles tiveram o rei que eles quiseram ter. Saul era símbolo de força, de beleza, um excelente estrategista. A Bíblia nos diz que o primeiro rei de Israel governou 40 anos. A sua altura era a maior de todas. Quando todos estavam em pé no arraial, do ombro para cima, ele sobrepujava a todos. Só que fora um rei que não temeu ao Senhor. E a Bíblia nos diz que foi rejeitado pelo Todo-Poderoso. Ele ainda estava no governo quando Davi foi ungido por Samuel, rei de Israel. Queridos, Deus sempre expressou o seu desejo de governar sobre o seu povo. E é por isso que quando nos evangelhos nós vemos Jesus anunciando o reino de Deus, não era algo novo. Todavia, o reino de Deus não tem o seu término, a sua conclusão nesse mundo presente. Oscar Cullmann, com muita sabedoria, nos disse que o reino de Deus é o reino do agora já e o ainda não. O governo de Deus dá início com a vinda de Cristo ao mundo, com a sua morte e ressurreição, completando assim, dando início à plenitude dos tempos. Quando Jesus veio em carne, morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados, cumpriu tudo aquilo que os profetas haviam dito. E então, na sua morte e ressurreição, e com a vinda posteriormente do Espírito Santo de Deus, inaugurou os últimos dias. Amém? Estamos juntos? Amém, queridos? Eu e vocês estamos vivendo o que a Bíblia diz, tuperoma tuteu, os finais do tempo. Tudo está concretizado, terminado. Os fins do tempo chegaram. Nós estamos vivendo a iminência da volta de Cristo. Albert Schweitzer, outro teólogo, diz que o ponteiro menor já bateu 12 horas. Estamos aguardando apenas o ponteiro maior bater 12 horas para acabar o dia. Irmãos, nós estamos vivendo um momento do término da história. É por isso que Goppelt, com muita providência, diz que o chamado do reino é um chamado duplo. Primeiramente, ao arrependimento e, em segundo lugar, ao discipulado. O chamado ao reino de Deus, segundo Goppelt, é um chamado duplo, ao arrependimento e ao discipulado. O arrependimento, diz Joaquim Jeremias também, é a urgência da última hora. Queridos, vamos pensar que eu e você estamos vivendo no final dos tempos. Vamos pensar que a tua casa fora uma casa que esteja condenada, porque as enxurradas, as enchentes ali passaram, e a prefeitura condenou a sua casa. Ela irá cair. Você vai ficar fazendo o que ali? Você não vai se demorar. Precisamos lembrar que a nossa vida, a nossa casa, o mundo que nós vivemos, já foi condenado. Nós estamos aguardando a iminência destruição de todas as coisas e a vinda de uma nova ordem, a nova Jerusalém que desce do céu. O que eu estou dizendo é que o tempo se abrevia. Eu e você não temos tempo algum para perder nesse mundo. É a urgência da última hora. A última notícia. A boa notícia é esta. A nova Jerusalém desce do céu. A nossa cidade, que é o nosso lugar, que é o governo definitivo de Deus, pela qual nós iremos. Por isso, eu e você não temos tempo a perder. Precisamos nos arrepender hoje, porque ainda no dia de hoje, nós podemos ter um encontro com Cristo. Amém? A igreja cristã primitiva, quando se encontrava, eles diziam, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque o grande anseio da igreja era poder viver com Jesus como os discípulos viveram, queridos. O que a igreja mais queria
era viver com Deus. Porque Jesus, quando esteve com eles presente, anunciou-lhes o reino, pregando o evangelho, curando os enfermos, sarando os oprimidos, dando vista aos cegos, anunciando o ano aceitável do Senhor. Ele foi aquele que cumpriu a palavra do profeta Isaías no capítulo 61. Por isso, o que a igreja mais ansiava era a vinda do Cristo glorificado para estar com o seu povo. É por isso que Goupert está certo também ao citar esse teólogo católico. A igreja gostou de se reunir como igreja. A igreja gostou demais da religiosidade e se esqueceu que um dia voltará para ter um encontro definitivo com o Senhor. A igreja gostou demais de se reunir e ela se esqueceu que o arrependimento é a urgência da última hora, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E há muitos que perecerão e que estão perecendo no inferno, e a igreja está omissa em relação à missão pela qual Deus anunciou. Deus tem por finalidade expandir e anunciar o seu reino e o seu governo sobre a terra. Mas a igreja ficou tão encantada com o serviço religioso, que esqueceu que ela tem uma missão a cumprir: salvar todos os perdidos deste mundo, a partir daquilo que Deus fez ao nosso coração. Amém, queridos? Vamos agora para esse texto que nós lemos. Olha que texto maravilhoso. Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Joaquim Jeremias, também interpretando esse texto, ele vai nos dizer o seguinte: grande parte dos pastores e teólogos tem feito uma interpretação errônea desse texto, porque acham que a tônica ou a ênfase está em vendo o campo, vendendo tudo o que tinha, comprou esse campo. Muitos de nós focamos na vida de renúncia, focamos naquilo que vendemos, deixamos para fazer parte do reino de Deus. Mas na verdade não. A tônica deste verso está na seguinte afirmativa: e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém, queridos? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Aleluia. Sabe qual que é a marca do reino de Deus, queridos? A alegria. Sabe qual que é a marca do reino de Deus? O transbordar de felicidade. Sabe qual que é a marca daqueles que estão em Cristo Jesus? É o desprezo para com todas as outras pérolas, a fim de que ele pudesse, com todas as pérolas que ele havia juntado, comprar uma única pérola. E isso o texto não está focando na renúncia, mas na gratidão e na alegria de fazer parte do reino de Deus. Olha que coisa linda. Antigamente não havia banco. Então as pessoas escavavam e enterravam o seu dinheiro. Ouro, prata, joias, coisas que não se deterioravam com o tempo. Um certo homem passando por ali fez algum buraco e encontrou um tesouro perdido. Talvez de algumas gerações passadas o dono havia morrido e ninguém ficou sabendo do assunto. Acontece que era uma brincadeira de caça ao tesouro. Ele não tem nenhuma tristeza em vender tudo o que tinha para comprar aquele campo. Porque ele descobriu que naquele campo havia um tesouro guardado. Havia uma pérola muito preciosa. A gratidão. Fazer parte do reino de Deus é ter um coração agradecido a Deus. Eu estava vivendo na profundidade dos meus pecados, desgarrado de Deus. Eu era por natureza filho da ira do Senhor, mas Ele me alcançou. Ele me salvou. Ele me deu vida, estando eu morto em meus delitos e pecados. E por isso, o meu coração
se enche de alegria. Amém, queridos? Primeira marca daqueles que fazem parte ao reino do Senhor: amor a Deus e ao próximo. Foi algo muito novo. Jesus dizer que deveria amar aqueles que nos perseguem foi algo extremamente novo. O amor era unicamente àqueles que faziam parte do meu clã, da minha família, da minha fé, daqueles que compartilhavam os mesmos desejos. Quando Jesus conta a história de um bom samaritano, dizendo que ali havia um sacerdote, um levita e um samaritano, ele estava gerando uma oposição à regra comum que existia. Os sacerdotes, os levitas e os israelitas. Então essa era a ordem comum, por ordem de prioridade. Um sacerdote que também era levita, um levita que era descendente de Arão, mas que não era sacerdote, porque não era descendente propriamente dito da genealogia de Arão, mas sim de Levi, e um israelita, um cidadão qualquer. Jesus substitui a palavra israelita e coloca ali a palavra samaritano. Jesus está dizendo que o homem que fora repudiado pelo território de Israel aprendeu muito mais sobre amor do que aquele que deveria saber tudo sobre o amor. O amor é a marca daqueles que seguem a Deus, daqueles que foram alcançados pelo reino de Deus. Primeira marca é o amor. Segunda marca, aquele que faz parte do reino é aquele que serve ao Senhor com uma nova motivação. Eu não sirvo ao Senhor para ser visto pelos homens. Eu sirvo ao Senhor para ser apreciado e para ser visto por Ele. Eu não sirvo ao meu Deus para que eu tenha reconhecimento das pessoas que comigo estão. Eu sirvo a Ele porque eu quero ser visto por Ele. Os fariseus, os religiosos, serviam ao Pai para ser visto pelos homens. Oravam nas praças e nas esquinas, porque eles buscavam para si a glória e o reconhecimento. Queridos, a verdadeira marca daqueles que fazem parte do reino do Senhor, daqueles que receberam o amor e o cuidado de Deus, são aqueles que fazem de tudo por causa do amor que recebeu do Pai. Eu amo ao Senhor. E porque eu amo a Deus, eu quero servi-lo de todo o meu coração. Aqueles que conhecem a Deus não esperam reconhecimento humano, mas esperam reconhecimento celestial. Servir a Deus acima de todas as coisas, sem receber nada em troca. Eu já recebi. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez. Terceira marca, faz parte do reino de Deus aqueles que aprenderam a fazer uso disciplinado da palavra. Queridos, para um povo judeu, fazer parte do reino de Deus era algo muito importante. Quando um cristão se encontrava com um outro cristão, eles paravam o caminho e tinha toda uma cerimônia de transferência de paz. Eles abençoavam um ao outro, em nome do Senhor Jesus. E pelo simples fato de um conversar com o outro, de longe uma pessoa saberia que aquela pessoa era uma pessoa cristã e temente ao Senhor. Fazer parte do reino do Senhor significava numa mudança do seu modo de falar. Irmãos, paz seja convosco. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa era a saudação. Eles reafirmavam a sua fé a cada encontro. E é por isso que a saudação demorava, as viagens demoravam. Quando eles saíam, demoravam. Porque se eles encontrassem 10 irmãos da mesma comunidade, havia aquela cerimônia de transferência de paz. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paz seja convosco, paz seja com a tua vida, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto. Que o Senhor lhe dê a paz.
quando um crente se encontrava com outro crente, aquilo era motivo de festejo, de alegria, de paz no coração. Era alguém que fazia uso disciplinado da palavra. Por isso não saíam palavras torpes. Por isso que Jesus vai dizendo que aquele que chamasse seu irmão de idiota ou de tolo estava correndo o risco de ir para o inferno. É por isso que Jesus estava falando também no Sermão do Monte, que amaldiçoar o seu irmão fazia dele um assassino. Uma das marcas dos primeiros cristãos era o uso disciplinado da palavra. Eles não falavam besteiras. Não eram homens de duas palavras. Sim, sim, não, não. O seu modo de falar anunciava que eles faziam parte do reino. Quarta marca daqueles que fazem parte do reino são aqueles que perdoam incansavelmente e não se cansam de perdoar. A maior dívida que alguém poderia ter foi a minha. E Cristo me perdoou desta dívida. A minha dívida foi paga. Então eu posso perdoar o meu irmão 70 vezes 7. E se 7 vezes ao dia ele pecar contra mim, dizendo, me perdoa, eu vou liberar o perdão. Porque a marca daquele que está com Deus é aquele que perdoa como Deus perdoa. É aquele que ama como Deus ama. É aquele que fala como Deus fala. É aquele que vive como Deus vive. É aquele que serve com alegria. Quinta marca que nós encontramos também daqueles que pertencem ao reino de Deus é ser livre em relação às posses. Todo cristão da igreja primitiva, ele era livre em relação às suas posses. Não eram as suas posses quem o possuía, mas ele era possuidor de posses. É por isso que em Atos dos Apóstolos nós vemos as pessoas ofertando e doando voluntariamente os seus bens à igreja. E depositavam seus bens aos pés dos apóstolos, para que esse dinheiro fosse então revertido para o reino de Deus. Queridos, preste muita atenção. A semelhança desse texto, aqueles que são filhos de Deus e pertencem ao reino, a única riqueza de fato que eles possuem é o fato de pertencer ao reino de Deus. Eles não possuem nenhuma outra riqueza a mais. Até podem ser prósperos, até podem ser ricos neste mundo, mas eles não se consideram como ricos e prósperos neste mundo, porque a única riqueza que de fato possuem é a presença do Senhor, é fazer parte do reino de Deus. Você é livre? Você é livre em relação às suas posses? Você possui bens ou são os bens que te possuem? Eles eram livres. Serviam ao Senhor com a sua vida, com as suas posses e com os seus bens. Não que no dia de hoje eu tenha que viver uma vida de pobreza e de miséria. O grupo dos essênios, que viviam na comunidade de Qumran, eles viveram, boa parte deles, uma vida monástica. Os manuscritos que foram encontrados nas cavernas do Mar Morto, mais de 12 cavernas, descrevem essa comunidade. Eles viveram no deserto, numa vida monástica, renunciaram riquezas, mulheres e tudo que a vida pudesse oferecer para se dedicar com a única finalidade ao serviço do Senhor. Deus não quer que você viva como os essênios. Deus te deu uma família, uma casa, um trabalho, um emprego, para que você possa usar tudo isso para o serviço do Senhor. Deus te deu para que você possa usar da tua riqueza, da tua bênção, da tua família, para o serviço do Senhor Jesus. Amém, queridos? Sexta marca que nós encontramos daqueles que fazem parte do reino são aqueles que seguem a Jesus e atribuem a Ele o maior valor. O meu maior valor é o meu relacionamento que eu tenho com Cristo. Se eu tiver que escolher entre agradar pai ou mãe,
esposo ou esposa, o que importa era agradar o coração de Deus. Seguir a Jesus é mais importante do que qualquer relacionamento familiar. Queridos, você não tem que desprezar pai e mãe. Você não tem que desprezar o seu esposo ou a sua esposa. Você não tem que desprezar os seus filhos. Mas aqueles que faziam parte do reino de Deus, os discípulos que foram chamados para segui-lo, e o chamado que Jesus faz aos seus discípulos dizendo, vem e segue-me, não era um chamado que se assemelhava à escola rabínica dos judeus. Era um chamado que mais se assemelhava ao movimento profético do Antigo Testamento. Vem e segue-me. Elias chamando Eliseu, Eliseu deixa tudo, queima o seu carro de boi, consagra os bois ao Senhor, não deixa nada pendente, tudo deixa e segue a Jesus. São os discípulos que deixam a companhia de pesca de seu pai, tudo deixam para trás e seguem ao Senhor. São aqueles que usam a família, as bênçãos, os bens materiais, utilizam tudo que Deus deu para o serviço do Senhor. Aqueles que faziam parte do reino de Deus eram aqueles que não colocavam nenhum relacionamento em primeiro lugar, a não ser o relacionamento com Deus. Amados, hoje nas nossas circunstâncias, nós colocamos tantas coisas, tantas pessoas acima do reino de Deus. Olhe para mim. Deus abençoou a sua família. Deus deu promessa de vida, de bênção, de paz para o seu lar. Deus abençoou o seu rendimento, a sua vida financeira. Deus abençoou a sua casa. Deus abençoou tudo que você tem, para que você possa servir ao Senhor com tudo que Ele te deu. Foi isso que Josué afirmou. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Mas quando nós colocamos a Deus em último lugar, dizendo, Deus, eu preciso cuidar da minha família, você não está de fato seguindo a esse Senhor ou dando prioridade ao reino de Deus que Ele precisaria dar. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Noé salvou a sua família, mas perdeu o mundo. Eu não quero salvar apenas a minha família e ver o mundo inteiro à minha volta se perdendo. Mas eu também não quero ser como o grande rei Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua casa. Há promessas para você e para a sua família, mas para isso, não coloque nenhum relacionamento afetivo, emocional, familiar em primeiro lugar. Aqueles que faziam parte do reino, que seguiam a Jesus, eram aqueles que tinham essa plena consciência. Em último lugar, eram aqueles que tinham uma postura política diferenciada. Irmãos, sabe por que os judeus esperavam a vinda do Messias? Porque eles queriam um bom governo. Sabe por que eles queriam o Messias? Porque eles esperavam um líder religioso que fosse libertá-los de Roma, com mão forte, um homem de guerra, um homem à semelhança de Davi. Eles queriam ser livres, e era por isso que eles esperavam a vinda do Messias. E Jesus está dizendo, eu e você precisamos ter uma visão política transformada. Eu creio na vinda do Messias. Eu creio no novo tempo, no reino de Deus. Mas eu creio que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Eu creio que o reino é espiritual. Eu me submeto às autoridades, eu respeito as autoridades, eu honro as autoridades. Eu não sou, como Jesus estava dizendo para os seus discípulos, não sejam como, por exemplo, um grupo judeu revolucionário armado. A Bíblia nos diz de Judas. E talvez Judas pudesse fazer parte desse movimento. Nós não sabemos. Alguns teólogos dizem que sim. Mas no tempo de Jesus, havia um grupo de judeus revolucionários, armados, que visavam tomar o império, o reino, à força, pelo poder. Os sicários. O grupo dos sicários. Sabe o que Jesus está dizendo?
Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Se alguém está no governo, se alguém está no poder, Deus permitiu. Ele é o Senhor de todos e de tudo. Vocês não foram chamados para serem revolucionários políticos, mas vocês foram chamados para pertencer ao reino de Deus. Amém, queridos? Irmãos, ser chamado para fazer parte do reino é a nossa maior alegria. Ser escolhido por Deus para fazer parte do seu governo deve ser, de fato, a maior alegria e a maior emoção do nosso coração. Ame a Deus e ao seu próximo. Ame a Deus da mesma forma que Deus te ama. Ame ao seu próximo como Ele te amou. É por isso que João, o 4º evangelho, nos diz de uma forma: um novo mandamento nos dou. Jesus não havia dado um novo mandamento, mas para o evangelista João, colocar o amor a Deus ao lado de amor ao próximo é um novo mandamento. Somente Jesus poderia fazer isso. Equiparar o amor a Deus e ao próximo. Eu só amo a Deus se amo ao próximo, só amo ao próximo se eu amo a Deus. Sirva ao Senhor com uma nova motivação. A minha motivação é de reconhecimento e de alegria por tudo que Ele me fez. A minha mão direita não vai saber o que a minha mão esquerda fez. Eu não quero ser visto pelos homens, porque o meu Pai que me vê em secreto me galardoará. Sirva a Deus de uma forma disciplinada. Cuidado com as tuas palavras. Uma simples saudação entre um judeu, entre um cristão e o outro, já dizia quem ele era. Perdoe incansavelmente, porque quem muito ama, muito perdoa. Seja livre em relação às suas posses. Não permite que elas sejam senhores ou senhoras da sua vida. Coloque Jesus em primeiro lugar. Mostre que você é um cristão pelo teu modo de agir. E Deus estará contigo. E o reino fará parte da sua vida. E você experimentará o governo de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor nesse momento. O maior desejo de Deus foi de ser rei absoluto sobre Israel. O maior desejo de Deus foi governar sobre o seu povo, para que este pudesse conhecer da sua bondade, do seu amor e do seu cuidado. O maior desejo de Deus foi governar sobre o seu povo para que este pudesse comer do melhor trigo, beber do melhor suco, desfrutar da melhor terra, de uma terra que manava leite e mel. O maior desejo de governar sobre o povo do Senhor foi para que o seu povo pudesse conhecer que o seu reino, a marca do seu reino não era a renúncia ou a dor, mas a alegria de servi-lo. Meu amado irmão, eu quero dizer que nesta manhã Deus está interessadíssimo na tua alegria, que não existe mais. Eu quero dizer que Deus está interessadíssimo nos dias de festas, que já não existem mais. Deus está interessadíssimo em restaurar a tua alegria de fazer parte do teu governo. Jesus, ao entrar na grande cidade, na cidade de Jerusalém, lamenta, porque Jerusalém não conhecera o dom de Deus, não conhecera quem era aquele que entrava por suas portas.
A mesma cidade que o glorifica, que o ovaciona quando entra, é a mesma cidade que o crucifica e o prega numa cruz. Não seja, nesta manhã, em nome de Jesus, um homem ou uma mulher de dura serviço. Alguém que não se dobre, alguém que não se quebrante diante de Deus. Meu amado irmão, o convite nesta manhã para a tua vida é para que você venha ao arrependimento e siga o Senhor. O chamado de Deus à minha vida e à sua vida é um chamado duplo. Primeiramente ao arrependimento e depois ao discipulado, ao andar diário com o Senhor. Negue as suas vontades, negue os teus planos, negue a tua razão. Talvez Deus esteja dizendo isso ao teu coração nessa manhã, que você é um homem ou uma mulher de muitas vontades, de muitos desejos, e não quer tomar a sua cruz e segui-lo. Não quer aborrecer pai ou mãe e segui-lo. Não quer entregar os bens e segui-lo. Pare de lutar contra Deus, meu filho, em nome de Jesus. Pare de lutar contra a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deixa Deus te governar. Pare de ser uma alma incontrolável. Para de ser uma alma controlada pelos ressentimentos, mágoas e iras. Pare de ser uma alma governada pelos traumas e recalques que a vida lhe trouxe. Pare de ser uma alma dirigida pelos próprios prazeres, sonhos e intenções. Você precisa se render nesta manhã. Você precisa se render nesta manhã. Você precisa tudo deixar e seguir a Jesus, o Jesus de Nazaré. E dizer: Deus, eu não tenho planos para mim. Eu não tenho mais planos de governo para mim. É o Senhor quem os tem. Eu não amo como o Senhor ama, porque não amo o meu próximo. As minhas palavras não falam nada sobre a minha fé, o meu modo de ser, o meu modo de perdoar o meu irmão. Pai, me perdoa, porque muitas vezes as marcas daqueles que fazem parte do Teu reino não estão presentes na minha vida. E eu sei que o Senhor me chamou para florescer. Eu sei que o Senhor me chamou para frutificar. Eu sei que o Senhor me chamou. Deus, eu quero as Tuas marcas. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero perdoar incansavelmente. Eu quero falar do Teu amor incansavelmente. Eu quero ser conhecido pela minha fidelidade a Ti e aos outros. Eu renuncio tudo, Senhor. Mas a minha marca não é a renúncia, é a alegria de fazer parte do Teu reino. Obrigado porque o Senhor nos resgatou do império das trevas para o Seu reino, o reino de luz. E agora eu fui aceito e amado por Ti. Eu sou grato, Deus. Eu sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor, Deus, tem feito. Talvez você esteja aqui hoje, nesta manhã, dizendo a Deus das suas vontades. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Se lance aos pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus nessa manhã, meu filho, em nome de Jesus. Pare de lutar contra Deus. Se Deus tem esse desafio para o teu coração, vem aqui à frente. Se você quer responder positivamente a esse chamado do Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que deseja dizer: Deus, eu não quero mais fazer resistência à Tua voz. Eu quero me entregar. Eu quero ser governado pelo Senhor. Vem aqui à frente, vamos todos colocarmos em pé. Nós vamos orar e encerrar também o nosso culto nessa manhã.
Mas se você quer aceitar esse desafio de dizer: Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio que o Senhor prometeu fazer distinção entre aqueles que creem no Senhor e aqueles que não creem em Ti. Deus, eu creio que o Senhor prometeu me sustentar com o melhor de tudo que o Senhor tem guardado. Vem aqui à frente. Diga ao Senhor, coloque-se de joelhos diante de Deus e fala: Pai, eu não quero resistir mais à sua voz. Eu não quero mais resistir ao seu Espírito. Eu quero a tua presença. Governa sobre mim. Governa sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre a minha razão, sobre os meus planos. Governa sobre mim, Senhor. Governa sobre mim, Senhor. Governa sobre mim, ó Espírito Santo. Governa, Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo os teus filhos nesta hora. E eu profetizo da sua vida e da sua bênção sobre cada um deles. Obrigado, porque nós pertencemos ao governo de Deus. Um governo que dá início neste mundo presente, mas que terminará com a sua volta nas regiões celestiais. E é por isso que a urgência desta última hora é o arrependimento, e nós nos arrependemos. E nós não queremos mais fazer nenhuma objeção ao teu governo. Não queremos governar nossas emoções, Pai. Não queremos ser conhecidos pela nossa ira, pela nossa vaidade. Os teus discípulos eram conhecidos porque tinham domínio sobre o seu modo de falar. Eles eram conhecidos porque transmitiam a paz de uns para com os outros. Pela transferência do amor, da paz. Governa sobre cada coração, Senhor. Deus, abençoa a tua igreja nesta manhã. Leva-nos em paz aos nossos lares. No teu governo. Governa sobre nós, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que você possa ter um domingo governado por Deus. Um domingo de paz. Um domingo de alegria e de esperança no Senhor. Em nome de Jesus.